Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa segunda-feira para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar o vídeo de hoje trazendo as principais atualizações do Campeonato Paulista. Ontem tivemos alguns jogos interessantes, né? Já temos também as primeiras equipes classificadas para a fase de mata-mata, né? O Corinthians venceu o Mirassol, que está no nosso grupo e já se classificou no grupo C. O Palmeiras está classificado no grupo D. Se eu não estiver enganado, o São Bernardo também já está classificado, né? Então já temos um confronto aí definido para as quartas de final, Palmeiras e São Bernardo. No grupo A segue tudo aberto e o grupo B do São Paulo ainda tem algumas definições aí. O tricolor em 3 jogos precisa de apenas uma vitória para se classificar e disputa a posição com a equipe do Água Santa para saber quem será o líder do grupo, né? Quem vai decidir em casa as quartas de final. E é também um jogo importante aí a próxima partida do São Paulo, porque o São Paulo ainda briga pela classificação geral, né? Estamos brigando diretamente com o Corinthians, com a equipe do São Bernardo também, para que a gente consiga pelo menos uma segunda colocação geral aí para decidir os jogos em casa, obviamente, não se for contra aí o primeiro colocado. Então, esse jogo de amanhã será de extrema importância para o São Paulo, primeiramente porque se vencer, já se classifica, já garante vaga nas quartas de final, e depois vamos brigar aí, como eu falei, pelas classificações, tanto a primeira classificação do grupo, como a classificação geral aí, brigando com o Palmeiras, São Bernardo e também a equipe do Corinthians. Ontem tivemos, como eu falei, jogos interessantes, mas o São Paulo joga apenas amanhã, galera, apenas amanhã. É difícil, né? Desde quarta-feira o tricolor não entra em campo, né? Vai completar quase uma semana, né? Mas amanhã vamos enfrentar a equipe do São Bento lá em Sorocaba. Como é que tá a expectativa de vocês aí, tá bom? Esse jogo nós teremos muitas novidades. Primeiramente, nós teremos a volta do nosso camisa 10 e capitão Luciano, ele que esteve suspenso, né, na última goleada contra a Inter de Limeira, mas essa temporada aí ele tá numa função nova, é o capitão do time. Ele não tá fazendo tantos gols, até porque agora ele é um meia, né? Não é mais aquele atacante, né? Tem 2 gols neste Campeonato Paulista, 2 gols seguidos, né? Um contra a Portuguesa, um no Clássico contra o Corinthians. Nessa posição rende menos gols, mas dá muita confiança pro técnico Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni tá gostando do Luciano desta função de 10. Eu confesso pra vocês, não gosto tanto do Luciano como 10, prefiro ele como um atacante. A gente acostumou a ver ele fazendo muitos gols, mas ele é muito habilidoso e pode sim exercer essa função, mas como eu falei, eu acho que ele exerce com mais maestria a função de 9, né? Não apenas aquele 9, aquele centroavante, mas aquele cara que participa muito, né, ao lado do Calera. Eu gostei demais, tanto que na última temporada os dois fizeram mais de 20 gols, né? Se a gente tinha dificuldade de um atacante passar de 20 gols na temporada, ano passado nós tivemos os dois, né, os dois atacantes aí, Luciano e Calera, fazendo mais de 20 gols. Então, certo é que o Luciano vai entrar em campo. São Paulo vai ter algumas modificações, alguns jogadores podem ser poupados, alguns outros jogadores aí podem ganhar mais oportunidades, então São Paulo vai vir diferente contra a equipe do São Bento. Podemos ter uma escalação aí nova, tá bom? Quero saber a opinião de todos vocês. Uma ótima notícia agora, o Igor Vinícius segue o trabalho de transição aí nos gramados e é o jogador mais próximo a retornar de lesão, né? Ele tá um bom tempo afastado, né? Jogou apenas aquela parte inicial do Campeonato Paulista e depois se lesionou, tava sem prazo de retorno, mas agora está se aproximando a volta do Igor Vinícius, né? O jogador tá fazendo um trabalho muito intenso com a fisioterapia no gramado ali e tudo mais, e tá com a transição realmente muito avançada. Então podemos ter o Igor Vinícius já nesta fase também de mata-mata, assim como a Arboleda, né? Então só notícias boas, né? São Paulo, se vencer, já garante vaga e aí restam apenas 2 partidas. E aí quando chegar o mata-mata, muito provavelmente contra a equipe da Água Santa, o São Paulo terá à disposição tanto o Igor Vinícius, tanto a Arboleda, 2 reforços importantes, né? Então esses reforços chegando aí ao tricolor paulista, quero saber a sua opinião. Galera, vamos para a janela de transferências agora, porque vocês acompanharam os últimos vídeos que eu trouxe a informação aqui para vocês. Vocês sabem que o São Paulo está muito atento aí ao Campeonato Paulista e procurando alguns bons jogadores para compor o seu elenco. A gente trouxe a informação do Bill, da Inter de Limeira, a gente trouxe a informação do Barleta também, que parece que fechado com a equipe do Corinthians, e dessa vez o São Paulo tem um novo alvo, mas não é para o ataque, é para o meio campo, né? O São Paulo montando um time de volantes. São Paulo está monitorando e está interessado na contratação
do meio-campista Richard Rios, da equipe do Guarani. Ele que fez base pelo Flamengo. Vou falar pra vocês, na minha opinião, é muito difícil contratar o Richard Rios, porque o próprio Flamengo está interessado, tentando o retorno do jogador. Ele é muito bom, tem 22 anos de idade. O Internacional abriu negociações para contratar o volante. O Corinthians também está monitorando a situação e então o Guarani não vai fazer jogo fácil. O Flamengo já fez proposta, o Guarani já recusou. Desta vez o Inter está negociando, o Corinthians também está na parada. Agora o São Paulo está em jogo. Então o Guarani não está com pressa de vender o jogador. Já recusou propostas, como eu falei. É um grande jogador. O Guarani enxerga ele como uma joia. Apenas 22 anos de idade, né? Completa 23 no meio do ano, né? No meio da temporada. Então é uma grande joia que o Guarani tem em mãos. Eles não estão com pressa de negociar o jogador. Então é uma situação difícil, até porque o São Paulo não tem dinheiro. Mas o tricolor segue aí analisando toda esta situação, mas que o Richard Rios é um grande jogador, isto é inegável, né? Se ele chegasse para o São Paulo neste momento, seria um grande reforço. Eu acho que ele poderia aí suprir uma ausência, quem sabe, né? No meio da temporada, o São Paulo vive uma expectativa de vender o Pablo Maia, né? Então eu acho que o Richard Rios seria um nome interessante para o nosso meio campo. É um jogador muito jovem e ele já demonstrou. Tem nível para jogar em grande clube aqui no futebol brasileiro. Tem nível para jogar na Série A, né? Hoje o Guarani está na Série B, mas ele tem nível tranquilamente para atuar aí na Série A, independente da equipe. Se o São Paulo conseguir aí vencer os seus rivais nesta contratação, né? Tanto o Flamengo, tanto o Inter, tanto o próprio Corinthians. Eu vi outras equipes aí, mas eu acho que é um nome interessante, né? A janela de transferências ainda segue a todo vapor. A gente viu aí o Palmeiras fechando com o Andrei Santos, né? Que é do Chelsea, né? Saiu do Vasco, foi campeão sul-americano, né? Então as equipes seguem se reforçando e o São Paulo não pode ficar para trás. O Santos recentemente aí anunciou 4, 5 nomes, ontem goleou a Portuguesa. Então o Corinthians, né, fechou com o Bareta, que o São Paulo disputou. Então as equipes seguem se reforçando, né? O São Paulo tentando aí contratar alguns nomes, mas a gente vê toda essa dificuldade que o São Paulo vive financeira. Mas o tricolor segue aí em busca de novos nomes interessantes para o decorrer do campeonato. Lembrando que para esta fase ainda não pode mais escrever jogadores novos, mas a partir do mata-mata, aí sim, todos os clubes que se reforçaram ou irão se reforçar, aí podem inscrever novos jogadores a partir das quartas de final. Pode inscrever jogadores, tanto pode tirar, né? Caso de uma negociação, caso de uma saída. A princípio, o São Paulo não irá negociar nenhum jogador até a próxima janela de transferências, que será no meio do ano. A princípio, mas a gente sabe como é que é o mundo do futebol e também chegarão mais alguns outros nomes. São Paulo segue em busca aí de algum nome para a zaga, São Paulo segue em busca aí de mais um nome para o ataque também, né? Então o São Paulo se reforçando bastante, até porque conta com muitos jogadores lesionados, alguns já próximos de voltar, outros nem tanto, né? Então o São Paulo segue batalhando e batalhando demais. E galera, o Campeonato Brasileiro também já tá aí, né? O tempo tá passando tão rápido que daqui a pouco nós teremos mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Este ano, na minha opinião, será o campeonato mais disputado e também o mais difícil, né? Só da Série B para a Série A subiram 4 equipes grandes, né? Subiu o Bahia, subiu o Vasco, subiu o Cruzeiro e subiu o Grêmio, né? Equipes que nunca deveriam nem ter caído, na minha opinião, equipes gigantes aí do futebol brasileiro e todas com investimento, todas se tornando SAF aí, todas se tornando aí um alto investimento, e aí fica difícil pro São Paulo. Então por isso eu falo, o São Paulo precisa sim de reforço, o São Paulo precisa sim de investimento, mesmo que seja difícil, mesmo que seja parcelado, mas o São Paulo precisa, senão a gente vai ficar para trás. O São Paulo venceu 2 jogos seguidos, goleou e tudo mais, mas isso aí não vai escancarar toda uma certa crise que a gente vem enxergando aí, que é o trabalho do Rogério Ceni, que é o mau funcionamento de alguns jogadores, né? O Pablo Maia fez um golaço contra a Inter de Limeira, mas não esconde a temporada ruim que ele está fazendo. Rodrigo Nestor é titular todo o jogo, mas não está jogando absolutamente nada. Então, essas 2 vitórias não pode esconder aí alguns problemas que a gente vem enxergando e que a gente vem alertando. Então, Campeonato Paulista, se a gente classificar, quem sabe chegar na final, ganhar um título, pode dar uma aliviada na situação. Mas o Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. Na Copa do Brasil é diferente. Na Sul-Americana é diferente. Então, a gente tem que começar a agir o quanto antes para que a gente não passe mais nenhum vexame nesta temporada de 2023, que tem tudo aí pra gente conseguir alguma coisa maior do que a gente vem conseguindo nestes últimos anos.
que você acha? Concorda comigo ou discorda? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? E ó, pra você que é novo no canal, se inscreve aqui e também ativa o sininho de notificação. Todo dia tem conteúdo exclusivo e novo sobre o São Paulo Futebol Clube. Pra você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixa seu like e o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom? O vídeo de hoje vai se encerrando. Eu volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!